Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje vamos falar sobre educação e gestão, especificamente sobre método. Considerando que um método é um conjunto de meios dispostos convenientemente para alcançar um fim, como podemos desenvolver um método? A pergunta do programa de hoje é exatamente esta: como desenvolver um método? Vamos tentar respondê-la nos próximos minutos? Bom programa! Para responder à pergunta do programa de hoje, como desenvolver um método, primeiro é necessário entender o que é um método. No moderno dicionário da língua portuguesa Michaelis, o método é um conjunto dos meios dispostos convenientemente para alcançar um fim e especialmente para chegar a um conhecimento científico e comunicá-lo aos outros. Mário Bunge define método científico como um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais se propõem os problemas científicos e colocam-se à prova as hipóteses científicas. E, finalmente, Robert Kaplan acrescenta que a característica distintiva do método é a de ajudar a compreender no sentido mais amplo, não os resultados da investigação científica, mas o próprio processo de investigação. Logo, se pode dizer que o método ajuda a criar um processo de levantamento ou investigação para gerar conhecimento sobre algum assunto e difundir esse conhecimento de forma estruturada aos interessados. Já o conjunto de passos para criar um método é chamado de metodologia, que no mesmo Michaelis é definida como estudo científico dos métodos. Mas quais seriam os passos, ou seja, a metodologia, para criar e desenvolver um método? Primeiro, é necessária a realização de pesquisa. Nesta fase, o problema ou necessidade é definido. Hipóteses são geradas para guiar a solução do problema ou atendimento à necessidade, e dados são coletados para embasar as próximas fases. Dentro desta fase, é necessário a caracterização do problema ou necessidade a ser pesquisada em suas dimensões técnicas e operacionais. Também é necessário o estabelecimento de um conjunto de afirmações hipotéticas sobre as relações entre as variáveis que compõem as dimensões técnicas e operacionais do problema, além de supostas respostas que resolvam o problema ou atendam às necessidades demandadas. Por fim, nesta fase, é necessário um levantamento de um conjunto de possíveis ações que responda ao como fazer para capturar todos os dados necessários à pesquisa através de pesquisa documental, estudo de caso ou pesquisa exploratória. Numa segunda fase, é necessário a escolha do método de abordagem. Esta fase vai justificar o conteúdo das afirmações hipotéticas feitas durante a pesquisa, utilizando para isto algumas lógicas de raciocínio, destacadas as três seguintes. Primeiro, método indutivo, cuja aproximação dos fenômenos caminha para planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias, a chamada conexão ascendente. A partir de situações acontecidas, seus resultados e desdobramentos criam leis e teorias. Segundo, método dedutivo, parte das generalizações aceitas de leis abrangentes para casos particulares, visando validar com fatos, inferências e conclusões, critérios e regras de comportamento mais gerais, a chamada conexão descendente. E terceiro, método dialético, cujo foco é a contraposição e contradição de ideias que leva a outras ideias. Tem em vista a ação recíproca entre fenômenos e suas contradições, visando criar uma aproximação entre as ideias particulares
e as ideias universais, as chamadas tese, antítese e síntese, que significam uma nova tese. Numa terceira fase, precisamos escolher um método de procedimento. Esta fase visa a verificação de viabilidade das hipóteses levantadas na fase de pesquisa, bem como gerações para resolver o problema ou atender à necessidade definida na primeira fase. Dentro dessa terceira fase, nós temos o método experimental, que analisa as hipóteses com base em experiências reais ou em simulações em laboratórios, para testar qual delas deve ser verdadeira. O segundo é o método estatístico, que analisa estatisticamente as hipóteses, visando validá-las ou negá-las de forma quantitativa. O terceiro é o método histórico, que acompanha a evolução histórica do objeto de estudo, visando entender qual hipótese de resolução do problema ou atendimento à necessidade é verdadeira. E quarto, o método comparativo. Compara dados de diferentes atributos ou de distintos períodos do objeto estudado em busca de diferenças ou semelhanças entre eles, visando justificar alguma das hipóteses e desabilitar as outras. De um ponto de vista prático, no final desta fase, devem ser geradas ações que garantam a concretização da hipótese escolhida. Uma engenharia reversa de um método real é de grande ajuda para entender a metodologia utilizada em sua criação. Tomando-se como exemplo o método de realização de um planejamento estratégico, este pode ser associado às fases da metodologia da seguinte maneira. Primeiro, a missão e a visão da empresa definem o problema ou necessidade da pesquisa. Segundo, o estabelecimento de diretrizes pelo Conselho de Administração através das estratégias corporativas direcionais, ou as chamadas diretrizes, geram as hipóteses do problema ou necessidade. Terceiro, o levantamento das oportunidades e ameaças do mercado através das análises PEST, OT, 5 forças de Porter e sistema de valor são ações para capturar dados. Quarto, o levantamento das forças e fraquezas da organização através do estudo da cadeia de valor da empresa também é uma ação para capturar dados. Quinto, a geração de possíveis estratégias da empresa, utilizando-se a matriz SWOT, é um método de abordagem dedutivo, ou seja, parte do geral, do mercado, para o específico, a empresa. Sexto, o desdobramento das estratégias em objetivos estratégicos, através do Balanced Scorecard, também é um método de abordagem dedutivo, ou seja, parte do geral, neste caso a empresa, para o específico, cada uma de suas áreas. A partir deste sexto passo, as empresas divergem em seus métodos ou seus planejamentos. A primeira versão do sétimo passo é o lançamento das estratégias no mapa estratégico, criação de projetos piloto para testar os objetivos estratégicos e, a partir deles, a geração dos planos de ação da organização. Estes são passos que satisfazem ao método de procedimento experimental. Mas existe uma segunda opção para o sétimo passo, que são os testes de cada estratégia através da avaliação estratégica, ou seja, os testes de consistência, de consonância, de vantagem competitiva e de viabilidade. A priorização das estratégias de acordo com seus fatores críticos de sucesso e só então a implementação por intermédio de seus vetores estratégicos, objetivos, indicadores e metas, mais planos de ação, satisfazem ao método de procedimento comparativo. Como pode ser observado, pessoal, nesta engenharia reversa, o processo de planejamento estratégico é um método construído a partir da metodologia descrita nos itens 1, 2 e 3. Pense nisto.
Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram, cliquem na mãozinha logo abaixo do vídeo, transformando-a em azul, não se esquecendo de se inscrever no nosso canal. É muito importante para nós. Se quiserem saber um pouco mais sobre esse tema e outros que envolvem educação e gestão, visitem nosso blog em gotas.com ou conheça nossos livros na Amazon e os nossos cursos na Udemy. Todos esses endereços se encontram logo abaixo desse vídeo. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!